Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Hoje nós vamos falar de um tema muito sério, mas muito sério, e que eu posso garantir a vocês que essa situação do Trump, da espionagem, pode ser que chegue ao Brasil. E vocês vão entender o porquê que eu vou falando, a gente vai conectando, né, os fios. E tá ali, Trump, espionagem. Espero que vocês estão acompanhando o noticiário no mundo, né? Que o Trump, o que aconteceu ontem, antes de ontem. E a pergunta é, alguma ligação com Bolsonaro? Bom, deixa eu explicar antes para que vocês possam ter a ideia. Durante a campanha do Trump e durante a presidência do Trump, vários, vamos dizer assim, várias coisas, como é que se fala em português? Vários tópicos foram levantados com Trump, as investigações, e até mesmo uma época vazou do repórter que a inteligência dos Estados Unidos, ao qual, independente do presidente, se reúne todas as manhãs com o presidente para dar um upgrade das informações secretas, confidenciais, ultra confidenciais, o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo, a movimentação dentro dos Estados Unidos. E foi vazado uma vez, há tem anos, né, que muitos desses agentes especiais que passavam informação para o Trump, quando presidente, eles ficavam inseguros e algumas informações não foram passadas porque eles tinham dúvida se essas informações poderiam ser passadas. O porquê disso? Porque durante várias falas, apresentações, o Trump revelou coisas secretas, como fez o Bolsonaro, né? Pegou aquilo que era em segredo de justiça e acabou publicando, só que dependendo de uma frase, você pode comunicar com outros países, com outras pessoas, com outros espiões, e a conexão está interligada, como se fossem códigos, né? Você vê aí quando a polícia pega os marginais falando um com o outro, eles usam vários códigos, que aquilo tem que ser decifrado. Bom, mas e naquela época houve uma confusão muito grande, em que nós temos várias, acho que um total de 24 agências de inteligência nos Estados Unidos. No Brasil existe só uma, e que o diretor é coleguinha dos Bolsonaros, né? Uma coisa que é uma preocupação, inclusive, com segurança nacional. A BIM deveria ser uma agência totalmente independente e extremamente profissional. Enfim. E aí, nós estamos aqui 24, e essas informações são filtradas, são pesquisadas, enfim, e passadas para o presidente da República. E houve uma discussão na época muito séria, em que levantaram a questão em relação a Trump. Por quê? Eu vou mostrar a foto dele. Nós temos um general que foi várias vezes à Rússia, que era extremamente colado com o Trump e que foi condenado, e o que o Trump deu o perdão do amor, como o Bolsonaro deu ao nosso terrorista doméstico Daniel Silveira. E aí, esse general ia à Rússia sem comunicar aos Estados Unidos. E, inclusive, ele mentiu na investigação para o FBI. Então, houve vários questionamentos, e o Trump, na visita do Putin aqui, ele virou em público, virou para o Trump: escuta, você tem alguma coisa de espionagem nesse sentido contra os Estados Unidos, contra as investigações que invadiram os computadores, tentativa de invadir os computadores, conseguiram invadir dos democratas, mas não conseguiram outros? E o Putin disse, claro, na cara: não, nunca fiz isso. E aí o Trump declarou na frente de todos, numa entrevista com o Putin, na frente de todos: eu confio mais no Putin do que nas nossas agências. Você imaginou isso? Pois é, isso está gravado. Não sou eu que estou dizendo isso. Então, antes da gente se aprofundar e começar a conectar os fios,
Vamos ver o nosso... pera. Vou botar... Voltei! Ligar o somzão. Quando eu falo para vocês que tecnologia comigo é a coisa mais horrorosa que tem, eu não é à toa. Bom, vocês lembram daquela investigação da Clinton, que ela foi secretária, ela não era nem presidente da República, era secretária do Estado, em que ela usou o e-mail dela particular para comunicações, que isso aqui é ilegal nos Estados Unidos. Né? E ela usou, e foram gastos, na época do Trump, mais de 7 milhões em investigação contra Clinton, e o Trump prometeu que ia botar ela na cadeia. 7 milhões, e ela, em frente ao plenário, ela ficou 11 horas depondo, respondendo perguntas. E aqui nós vamos ver o que o Trump fala quando a pessoa play fifth, que fala, eu vou me calar e não vou falar nada para não me autoincriminar. Fifth Amendment, taking the fifth, so they're not prosecuted. When you have the man that set up the illegal server, taking the fifth, I think it's disgraceful. You see, the mob takes the fifth. If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment? Donald Trump says he... Então ele questiona o caráter da pessoa, o porquê que a pessoa requer ficar calado para não se incriminar, covarde, disgraceful, um desgraçado, mas não é bem esse sentido, não é bem nesse contexto. Mas uma pessoa covarde, aquele papinho lembra do Eduardo Bolsonaro falando para um cara lá no plenário, né? Se agora não é homem, agora se vai se manter calado, né? Pois é, a mesma coisa o Trump fez essa semana, só que a diferença é que a Clinton ficou 11 horas respondendo todas as perguntas e não era presidente. E nesse caso que ele pediu não falar, que não ia falar nada para não se autocriminar, é uma investigação dos procuradores de Nova York contra o Trump por falsificação de documentos e valorizar o patrimônio além do valor. Por exemplo, esse computador aqui, vamos supor que ele custa $150, e aí eu coloco como se ele vale $1.000 para provar para o banco que eu tenho patrimônio para que eu possa requerer mais dinheiro emprestado. Isso é crime. Isso é crime. Então, presta atenção. Pleaded the fifth in a deposition today with the New York Attorney General, Letitia James. That happened this morning. Isso aconteceu naquela manhã que ele foi lá, enquanto 2 dias atrás o FBI bateu na casa dele. E deixa eu explicar uma coisa, que a coisa era tão secreta, tão para não escandalizar. Os agentes do FBI, que normalmente eles usam agente, FBI, usaram terno como os agentes secretos, foram às 10 horas da manhã, normalmente eles vão às 6 da manhã, foram às 10 horas da manhã para não dar nada a aparecer, para não chamar a atenção da imprensa e etc. E o que fez o Trump? O Trump trouxe a público, tentando incriminar os agentes, inclusive correram o perigo de visto depois sendo ameaçados. E nós vimos aí o secretário-geral da Justiça, no Brasil seria equivalente ao Ministério da Justiça, ministro da Justiça, e questionou o Trump, por que o Trump não falou, o que o FBI foi lá, porque o Trump tinha toda a documentação, né, a ordem judicial para busca e apreensão, e o que foi apreendido, o Trump tinha toda essa documentação, e a pergunta é, por que você não falou? E por que o Trump jogou o FBI, tentando colocar o FBI numa posição muito delicada? Tanto que haja vista que nós vimos senadores, deputados, esses canalhas como tem no Brasil, esses bolsarianos, deputados, senadores, a mesma raça. Cara, parece que é um vírus da desgraça, é o vírus da corrupção e o vírus de falar mentira. E aí,
a justiça divulga mandato, motivou a operação. E aí o que fez o nosso ministro da Justiça? Foi ao juiz federal, porque isso tudo tem que ser documentado. Eles não podem falar, isso está em segredo de justiça. Deixa eu ressaltar uma coisa. Para vocês terem ideia da coisa, para um juiz federal aceitar e autorizar uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente, a primeira vez que acontece na história dos Estados Unidos, é porque já tem informações suficientes, seguras e secretas, que há alguma coisa colocando a nação dos Estados Unidos em jogo. Foram lá, e aí o ministro da Justiça, nosso, que é o general Attorney, pede, o DOJ, Departamento de Justiça, pede ao juiz para publicar, porque o Trump estava jogando o povo contra o FBI e contra o sistema judicial. O juiz autorizou e veio à tona. Né? Vocês estão vendo o escândalo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, documentações ultra secretas, só para você ter ideia da gravidade, que essa documentação não pode ser retirada nem da Casa Branca. Para alguém ter que ter acesso, tem que ser pessoas de altíssimo me fugiu a palavra, de confiança, que possa ver esse documento. Não pode, entro numa sala, não pode ter, não tem nada, com testemunhas, só para você ter ideia da coisa séria. Foram pegos documentos ultra secretos, confidenciais e outros documentos que podem prejudicar a nação de segurança. A pergunta é, o porquê que o Trump roubou da Casa Branca um documento que é crime retirar dentro do governo? Ele pode pegar numa The Fifth Amendment. dos documentos, ele pode ser qualificado como espião, 10 anos de cadeia, e outra qualificação de ter retirado o documento, ele pode pegar mais 20 anos de cadeia. É coisa seríssima, gente. É coisa seríssima. E mais ainda, agora nós vamos falar. E agora a gente vai começar a conectar. Qual o maior problema do Bolsonaro com o presidente da França? Vocês lembram quando o Bolsonaro ofendeu o presidente da França? O Trump odeia o presidente da França. Foi descoberto nessa busca e apreensão documentos em relação ao presidente da França. Vocês lembram do Bolsonaro, né, que criticou a mulher dele, fez uma piada tanto desonrosa, humilhando a esposa do presidente, como... Vamos ficar quieto. Então, aí vocês começa a conexão. Qual é o problema do Trump, do Bozo, presidente da França? Presidente da França. A pergunta agora nós vamos começar a levantar, e os Estados Unidos já devem estar pensando nisso, o porquê essa proteção do presidente Jair Bolsonaro, esse relacionamento com o Putin, quando a Europa toda, vários países, Estados Unidos, Canadá, estão se sacrificando, fazendo com que a inflação tenha consequências para punir um país, enquanto o Bolsonaro quer importar petróleo, diesel da Rússia. Coisa séria, gente. Isso vai ter muitas consequências. Muitas consequências. Se o Bolsonaro for reeleito, vocês verão a miséria piorar no Brasil. Mas muito, não é pouca não. Bom, então aí agora nós vamos ver aqui uma fala do... Aconteceu essa semana. Quero lembrar a vocês que o Brasil não pertence a Guedes e não pertence ao presidente Bolsonaro. A postura, o comportamento tem que ser digno, profissional, não colocando o nosso país numa situação delicada para satisfazer a vaidade ou a criminalidade desses dois. Olha o que ele diz. O Brasil está muito bem posicionado. Mentira. Lá fora. Mentira. Agora mesmo eu estava mandando mensagem para o secretário-geral da OCDE, Matias Corman, que ele é um
Um alemão, a nacionalidade é alemão, mas na verdade ele era australiano, é um sujeito de cabeça aberta, e ele conseguiu colocar um sistema de 3 pilares lá fora, que é o seguinte: condenavam o Brasil, criticavam pela política ambiental. E ele entendeu o seguinte: olha, nos ajudem, em vez de ficar criticando. Quer dizer, uma vez tinha um ministro da França lá, você está queimando a floresta. Eu falei, você está queimando Notre Dame. Gente, queimar a floresta em um incêndio, alguém queimou Notre Dame, um patrimônio histórico francês. Cara, é uma comparação tão imbecil, tão esdrúxula, e colocando o Brasil numa situação cada vez mais, vamos dizer assim, contra a França, ao qual o nosso relacionamento, vocês lembram que a União Europeia são vários países, não é um país. Aí ele falei, pô, acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão que você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí dei outro exemplo. Nosso comércio com vocês Presta atenção. Era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o foda-se para vocês. Olha o nível. Você lembra daquele? Ô, Damares, eles têm que se fuder. Esse é o nível do nosso governo. Esse é o nível do nosso presidente cristão. Fala palavrão, ofende o tempo todo, humilha as mulheres o tempo todo. Esse é o nível. Agora, você está falando com o país. Você espera o que do posicionamento da Europa? Bora para o outro lado, tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. É um continente com a demografia declinante, grandes marcas, as empresas francesas todas estão investindo. Eu me encontro a cada 40, 60 dias, me encontro com empresários alemães, empresários franceses, para saber como é que está. Estão ganhando dinheiro no Brasil, estão todos vindo para o Brasil, e eles estão abandonando a França também. Então a França é melhor, ou eles abrem o mercado para nós, Mercosul, nós, os argentinos, para nós entrar, ou eles vão ficar irrelevantes para nós. Então vamos embora para o outro lado. Então hoje existe essa percepção. Cara, é um negócio tão chocante, né? Um representante, um ministro de uma pasta fazer ofensas a um país, um dos países mais ricos do mundo, fazendo parte do grupo dos 7. Comparar a igreja de Notre Dame com a Amazonas. Tem quantas árvores mesmo, Notre Dame? Notre Dame produz oxigênio? Bom, aí está o assessor, todos vocês já conhecem, Steve Bannon, assessor condenado, foi absolvido pelo Trump, vocês lembram disso? Foi condenado outra vez. Agora ele vai pegar cana. E ali do lado, o general Flint, aquele que eu mencionei antes, que ia constantemente à Rússia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Dependendo da tua classificação, do teu posicionamento dentro do governo, toda vez que você sai do país, você tem que dizer quando sai, quando volta e qual a razão que você saiu e vai se encontrar com quem. Essa é a liberdade de expressão americana. O porquê? Segurança nacional. E aí nós temos o Steve Bannon, que eu já mostrei foto para vocês, coleguinha dos Bolsonaros. Aliás, ele é mentor também do Bozo. Vocês lembram que no Capitólio, a invasão do Capitólio, quem é que estava no dia aqui nos Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro. Inclusive, já mostrei o símbolo para vocês da milícia. Gente, só existe uma maneira de nós levarmos da desgraça do Brasil. É no dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro. Essa é a nossa arma, o título de eleitor. Realmente nós temos que levar seríssimo, porque o nosso país está caminhando para um buraco muito grande. E vocês podem ter certeza
Serviço Secreto dos Estados Unidos, a inteligência dos Estados Unidos, está olhando o Brasil e os bolsonaros milimetricamente. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça de se inscrever aí no Facebook e no YouTube. Se você quer a mudança começa em cada um de nós. E eu virei com mais novidades. Tchau, tchau.